E aí, pessoal, é dia de Grêmio e dia de uma decisão. O Grêmio joga 21h30 contra o Criciúma em um jogo pro Roger, um jogo pro Denis, um jogo pro torcedor, um jogo que preocupa na tabela. Nós vamos falar da prancheta, porque é importante analisar também o adversário e nós vamos ter casa cheia. Todo o clima para um jogo muito tenso que nós vamos falar e vamos falar muito a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, uma promoção especial para o dia de hoje, para o dia do Grêmio. A Minha Cadeira Azul, livro lançado há poucos dias. Quem quiser comprar hoje, tem uma promoção especial. Você vai para a Terra de Gremistas e compra 5 tokens e recebe, dentro de todo o Brasil, em casa, sem custo. A Minha Cadeira Azul. Compre 5 tokens, vai ter 5 números para concorrer, vai estar no Telegram, vai estar junto com a gente também nas ações sociais, a Minha Cadeira Azul. Você recebe em casa. Então vá agora na Terra de Gremistas e compre 5 tokens e mande um e-mail para cesarcidadedias@gmail. Comprou 5 tokens, mandou o e-mail, bota o teu endereço no e-mail e vai receber em casa o quanto antes a Minha Cadeira Azul para ler aqui algumas crônicas e estar muito próximo do Grêmio, tá? Todo o Brasil mandou, comprou 5 tokens, mandou lá o e-mail com o endereço para o cesarcidadedias@gmail e vai estar recebendo em casa direto da editora Acesso Popular a Minha Cadeira Azul. Gente, eu quero de pronto aqui falar da minha preocupação, o meu medo. Isso mesmo. Tem gente que está debochando quando eu falo em medo, mas eu tenho medo. Eu tenho medo que degringole. Eu tenho medo que o ambiente do Grêmio se perca na pressão. Eu tenho medo que uma derrota, um empate transforme o Grêmio naquele redemoinho, naquele buraco sem fundo que foi o ano passado, porque esse grupo não me dá confiança de imaginar que nós teremos algo muito diferente, de sucumbir à pressão. Foi assim no ano passado e as principais lideranças seguem lá. Então não tem como a gente sair um pouco deste medo, mesmo que se transforme muitas vezes em algo receoso, de cuidado. Eu acredito sim que a força do Grêmio precisa prevalecer, mas o medo, ele é constante. Nós ontem falamos sobre a escalação, eu já estou com a minha prancheta aqui, nós ontem falamos sobre a escalação do Grêmio e como as coisas se definiram para o técnico Roger a partir das modificações. O Grêmio vai com o Breno, o Grêmio vai com o Rodrigo Ferreira, o Grêmio vai com o Jeromel, o Bruno Alves ainda vai fazer teste, mas a tendência é que jogue. O Grêmio vai ter o Nicolas. Aí o Grêmio vai ter o Lucas Leiva, vai ter o Vijaçante, vai ter o Bitelo. Tudo isso nós já sabíamos. Essa tinha a dúvida do Bitelo e do Lucas Leiva, mas ele está lá. Aí vai jogar o Janderson, vai jogar o Guilherme e vai jogar o Diego Souza. Saindo do time o Campas, como já havia sido lá no jogo contra a equipe do Ituano. Aí vai se dizer, pô, CCD, o Grêmio está repetindo o time que perdeu para o Ituano. Pois é, mas existe aqui uma expectativa em relação àqueles primeiros 20 minutos, que o Grêmio conseguiu produzir relativamente bem, e o Grêmio espera conseguir fazer isso hoje. Essa é a expectativa para agora, essa é a expectativa para logo mais, e o Grêmio tem, né, essa relação. Hoje, por exemplo, nós vamos estar em live na Band. Nós começamos às 8 da noite. Eu vou fazer divulgação forte aqui no canal para vocês estarem com a gente lá na Band, numa jornada muito especial. Vou estar eu, Benfica, o Marco Antônio, e nós vamos fazer sim uma jornada muito especial hoje. Porque hoje é daqueles dias do gremista se mobilizar. Eu diria até que depois do que aconteceu nas últimas 3 rodadas, hoje virou o jogo mais importante do Grêmio nesse campeonato. Porque se o Grêmio encaminhar hoje alguma dificuldade dentro do campo, a situação pode piorar demais. Nós vamos trazer para Porto Alegre na sexta-feira uma pressão indevida. Nós vamos colocar a nossa classificação sob risco.
e depois nós sabemos vai ter o Vasco 10 dias depois, e aí depois começa esses jogos fora de casa, com adversários desesperados por resultado, e o que pode transformar essa competição num grande problema, num grande medo para o Grêmio. Então é hoje o dia. E hoje nós temos que tratar de forma especial esse dia, e é isso que eu peço nesse momento. Eu quero colocar aqui o time do Criciúma na prancheta. O goleiro é o Gustavo, o lateral direito é o Cristóvão. Aí nós temos o Rodrigo na zaga central, o Zé Marcos na quarta zaga e o Helder na lateral esquerda. Atenção aí aos lados do campo. Eles jogam com 3 homens no meio, 2 homens em linha, o Arilson pela direita e o Marcos Serrato pela esquerda, pela direita, desculpa, o Arilson pela esquerda, o Thiago Alagoano mais centralizado, e aí 3 homens que se revezam entre extremas e um atacante. O Lohan é o homem mais centralizado, é móvel também. Aí tu tem o Igor, e lá na esquerda tu tem o Felipe Matheus. Eles se defendem em 2 linhas de 4, depois eles saem para tentar fazer um 4-3-3, e esse é o modelo do time. Por que eu fiz questão de colocar aqui? O Grêmio está vivendo um momento que é tão tenso, tão difícil. Vocês não conheciam nenhum dos jogadores que eu citei aqui, né, do time do Criciúma. É um time que luta, é um time que é muito físico, é o que vai fazer hoje. O adversário provocou, de certa maneira, o Grêmio, tem criado lá algumas situações, lembrando do campeonato de 91, a Copa do Brasil, que o Criciúma acabou nos vencendo. Tem uma série de provocações, a gente sabe de uma rivalidade entre catarinenses e gaúchos nessa hora, mas lá nós também teremos muitos torcedores do Grêmio. Todos os ingressos do jogo foram vendidos, o ambiente é um ambiente de decisão. O Criciúma, que não vive um grande momento na tabela, já esteve de alguma forma mais perto da zona de classificação, nesse momento não está, então também, de alguma forma, tem no jogo uma forma de tentar voltar à disputa, algo que as pessoas não acreditam muito, porque não tem tanto assim uma força para fazer isso. Se vocês tem uma ideia, 11º com 34, precisa da vitória para ir a 37 e ficar a 5 pontos ainda do Vasco da Gama, salvo se o Vasco não vencer o jogo, senão o Vasco que tem tido resultados difíceis nos últimos tempos, né? Vem de 2 derrotas e tem amanhã um jogo contra o Guarani em casa com a obrigação de vencer, senão o Vasco já fica perto também de adversários. Lembrando que hoje a rodada do Grêmio começa antes até, porque o Grêmio tem que ficar muito atento ao time do Londrina. O Londrina vai fazer jogo contra o CRB às 19 horas, pode fazer vitória. Fazendo vitória, vai se aproximar, vai ficar 1 ponto do Vasco da Gama, vai ficar a 3 pontos do Grêmio, e aí o campeonato aperta, e é isso que a gente não quer. Tem que ficar atento também ao jogo das 8h30, que é o jogo que também interessa ao Grêmio, que é esse jogo do Sport com o Novo Horizontino, o Sport que está crescendo na tabela, vem de 2 vitórias. Não, o Sport, na verdade, não vem de 2, vem de 1 vitória, mas se vencer vai a 40. Também, de alguma maneira, coloca uma pressão no time do Grêmio. Então, essa é a realidade hoje. Essa é a realidade hoje. Não tem muito o que escapar, não tem muito o que fazer. O Grêmio precisa, sim, de um resultado que dê tranquilidade. Hoje, tem gente que fala, inclusive, na queda de Roger em caso de derrota. Eu não acredito nisso, não tenho escutado sobre isso, mas de alguma forma nós precisamos pensar também nessa pressão a ponto de sugerir, e muitas pessoas sugerem isso. Então vamos esperar o jogo, mas vamos ter atenção total ao jogo. O Grêmio precisa desse resultado, o Grêmio precisa desse jogo. Esse jogo é fundamental hoje e eu espero que a gente trate com muito, mas com muito cuidado a partida de logo mais. Grêmio e Criciúma virou decisão para o Grêmio. E nós precisamos sair vivos dela. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.